primeiro, e se a gente observar segundo e terceiro já próximos no biótipo, entendendo o segundo ainda um pouquinho mais mediolíneo do que o terceiro, e com o posterior ainda um pouquinho mais corrigido, quando a gente avalia o quarto e o quinto próximos também, mas ainda entendendo o quarto cavalo, ainda se aproximando mais dos da frente, por ser um pouco mais talhado nas suas formas, o cavalo da quinta classificação já acumulando um pouquinho mais de tecido adiposo, já quebrando um pouquinho mais de seção pescoço com cerneira. E se a gente observar o sexto e o sétimo, também próximos no biótipo, mas entendendo aí do sexto em relação ao sétimo, de melhor sustentação, melhor obliquidade. Quando a gente avalia a cabeça, ainda de melhor forma que do seu opositor, principalmente quando a gente correlaciona profundidade, comprimento e largura de cabeça. No pescoço, ele perde para o cavalo da sétima classificação pela borda ventral. Aí o sétimo, ainda um pouquinho mais corrigido que ele, que o sexto. Mas quando a gente vai no item de maior importância, que é a sustentação, é em favor do cavalo da sexta classificação. E se a gente observar, tronco muito bom nos dois, o sétimo até um pouquinho mais arqueado que o seu opositor, que é bom na profundidade, mas já perde no arqueamento para o cavalo da sétima classificação, mas ele ganha na proporção altura de costado com vazio substernal, e ele ganha principalmente nos membros, principalmente na descida do posterior mais corrigido e mais anguloso. Ele é todo mais anguloso do que o seu opositor. Na dinâmica ao passo também ainda foi mais regular, o de trás já muito excitado, então já pouco mais regular durante a apresentação, e na estática também, ainda parando mais na zona de conforto, posterior mais sobre a massa, de trás já um pouquinho mais aberto no ângulo posterior e trabalhando um pouquinho mais atrasado. Por isso a definição entre os dois bons cavalos. Obrigado, sétimo. Quando a gente compara aí sexto com quinto, a gente já vai subindo aqui na classificação aí pelo biótipo em favor do sexto, do quinto, quando a gente compara principalmente a estrutura, aí o arcabouço do tronco, do tórax, ele é mais arqueado, mais profundo, tem o comprimento das últimas costelas de melhor qualidade. Se a gente observar os dois animais, visto por frente, visto por trás, na linha das ancas, o cavalo da quinta classificação ainda mais fornido de musculatura, com a ponta do ilho ainda um pouquinho mais coberta na musculatura, o de trás ainda um pouquinho mais proeminente essa região, a descida dos membros também ainda um pouquinho mais corrigido, principalmente no posterior. Região de garupa também toda mais fornida de musculatura, levando vantagem, como eu falei, nesse tronco, nesse tórax. Conjunto de frente, sustentação agrada mais o cavalo preto, mas aí a forma um pouquinho mais corrigida, principalmente na borda ventral, em favor do castanho. Peito mais largo, mais profundo, no tronco, como eu falei, no tórax, todo mais superior, daí a nossa opção em favor do quinto. Obrigado, sexto. Quando a gente compara o quarto com o quinto, aqui a gente já vai fazendo exercício de observação e comparando os animais até o primeiro no biótipo. Então, entendendo o cavalo da quarta classificação, já mais próximo no biótipo dos cavalos da frente. Cavalo com frente ainda um pouquinho mais leve, mais sustentado, um pouquinho mais oblíquo que o seu opositor, leva vantagem na borda dorsal do pescoço, principalmente no encaixe pescoço, cerneira. O de trás já quebra um pouquinho mais nessa região, tem a cerneira destacada, mas já quebra um pouquinho mais na saída, nem na inserção do pescoço. Se a gente observar a inserção do pescoço ao peito, é mais alta no cavalo da quarta classificação, comparando com o seu opositor, leva vantagem também na forma e no comprimento do pescoço. Cabeça, um pouquinho mais delineada também no cavalo da quarta classificação, ajusta a posição labial, principalmente do lábio inferior, também melhor no que segue à frente. Quando a gente parte para o tronco, leva vantagem não no arqueamento da profundidade, que o de trás é muito bom nisso, mas leva vantagem no direcionamento da linha superior. Se a gente observar a linha dorso lombar do quarto, ainda melhor dirigida que a do quinto. E a região de garupa também, ainda de melhor comprimento, melhor forma, visto perfil, visto por trás. Quando a gente vai para os membros, ele é melhor nos anteriores, na região da espada, do braço, na descida do membro anterior e na descida do posterior também, proporção perna, canela de melhor qualidade, mais anguloso, mais corrigido, visto por trás, por isso a definição. Obrigado. Quinto, quando a gente compara quarto com o terceiro, aí subindo na ordem de classificação, a gente observar, o terceiro já chega e para na zona de conforto. O cavalo da quarta classificação já tem mais um pouquinho de dificuldade também de parar. Dos dois cavalos bons, a gente vai no detalhe, sem sombra de dúvida. Então, o cavalo castanho da terceira classificação chegou e parou na zona de conforto, no quadrato de sustentação na linha dos aprumos. A gente sempre tem duas formas de avaliar aprumo, em estática e em dinâmica, então levando vantagem principalmente na estática em favor do castanho. Se a gente traçar as linhas de aprumo, elas são mais corrigidas, vistos de perfil e vistos por frente. Se a gente observar o tronco
dois bons troncos, não tem diferença tão significativa, um pouquinho mais reunidos da frente, região de garupa um pouquinho melhor também no castanho. A gente vai na sustentação no conjunto de frente boa nos dois, mas a cabeça um pouquinho mais bela do cavalo castanho, o olho um pouquinho mais escuro, mais bonito, também em favor do cavalo castanho da terceira classificação. Então, levando vantagem desse quesito, a opção em favor pela estática, pela correção dos aprumos, mantendo as boas angulações de trás, aí já com mais correção e com um conjunto de frente, principalmente pela cabeça, pelo olho, mais bonito, justa posição labial, a definição do Paulo Castanho na dinâmica também. Obrigado aí do quarto. Quando a gente compara terceiro com o segundo, já subindo aí na classificação, aproximando os 3 cavalos da cabeceira, 3 cavalos com muita qualidade, entendendo o cavalo do segundo, aí um pouquinho mais leve, principalmente no conjunto de frente, na cabeça, de melhor proporção aí na altura, no comprimento, na profundidade, correlacionando, fazendo a melhor relação cabeça-pescoço, pelo comprimento da cabeça, pela forma, pescoço também, um pouquinho corrigido no cavalo da segunda classificação. E quando a gente vai para o tronco, ele ainda tem um tronco um pouquinho mais corrigido, um pouquinho mais profundo, mais arqueado, leva vantagem no direcionamento da mesa do somar, leva vantagem um pouquinho na carinha, quando a gente observa de perfil e visto por trás. E quando a gente observa a musculatura, a descida de coxa e de perna, ele está mais corrigido que o cavalo da terceira classificação. Leva vantagem ainda na angulação coxofemoral, leva vantagem na linha do abdômen. Quando a gente vai para o anterior, ele ainda tem a espada um pouquinho mais longa que o seu opositor e a descida do anterior aí um pouquinho mais corrigido, visto perfil, visto por frente, e levando vantagem, como eu falei, desse conjunto de frente, por isso a opção por ele. Quando a gente avalia a luz também no vazio, vantagem de novo a favor do segundo. Bom cavalo de terceiro. Obrigado, terceiro. E aí, comparando o primeiro e o segundo, aí 2 cavalos de bom padrão, a gente faz o olho desagrado, e aí ainda vejo vantagem da sustentação em favor do primeiro, vejo ainda a espada mais longa do que o seu opositor, região de peito ainda um pouquinho mais largo, mais profundo, e a gente vai no tronco, ele ainda também é mais profundo, mais afiado, leva vantagem na proporção de espada, no garupa, a descida da perna é mais angulosa, um pouquinho mais corrigida, e as fotos no Instagram, sim, fotografias filmadas, tudo pegado. Leva vantagem sobre o seu opositor, com 2 cavalos de muita qualidade, aí vantagem então pelo tronco, pela liderança do tronco, pela garupa, pela correção, aí o ajustamento da descida do posterior em favor do cavalo da classificação. De frente mais sustentado, um pouquinho mais leve no segundo, principalmente aí no de frente, leva vantagem sobre o primeiro, por ele ser um pouquinho mais leve, mas ele sustenta muito bem, ele tem espada e braço, aí ele melhor musculado, melhor vou postar na minha página. É vice, é 10 lotes de 20 por dia. E depois parabéns, propriedade. 10 lotes de 20. Então tivemos as considerações. Solta quem aí na entrada.